Pronto, vamos ver se agora dá certo. Ah, transmitir com Lucas. Ó, cheguei. Tá me ouvindo, por Eu favor? tô. Eu Minha acho que você pode nossa. aproveitar para concluir seu raciocínio, Luquinhas. Pois é, com o Sérgio foi a mesma coisa com a live que eu fiz com o Sérgio. Ficou caindo o áudio da minha parte aqui. Eu não sei por quê. E eu escuto tudo normal, né? Você já sabe, né? Porque não precisa Eu já dizer pro sei. pessoal, né, Patrícia? Eu já Então, sei. vamos lá. Então, o adesivo convencional é 3 passos. A gente vai utilizar ácido sobre toda a superfície e o primer e o adesivo sobre a superfície tanto de esmalte quanto de dentina, certo? Certo. O adesivo de 2 passos, a gente vai ter um frascozinho só. O primer e o adesivo eles vão estar dentro do mesmo frasco. Então a gente vai condicionar, por isso que chama de condicionamento total. A gente vai condicionar toda a cavidade, o preparo da cavidade, tanto o esmalte quanto Esmalte a dentina, dentina. e depois vai aplicar o adesivo, certo? Certo. Nesse adesivo a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente tem que saber qual o material que é o solvente. Na verdade, isso é uma preocupação para ter para todos, mas nesse que são as duas coisas juntas, a gente tem que ter um cuidado ainda maior, porque dependendo do tipo de solvente, se for acetona ou álcool, a gente vai precisar aplicar uma ou duas vezes, vai precisar aplicar mais vezes o adesivo, tá? Porque dependendo do solvente, ele vai evaporar mais rápido. E Aí aí tem a gente algum precisa problema ter. quando aquele. Ah, Lucas, tem algum problema quando aquele aluno abre o frasquinho do adesivo e deixa aberto Sim, com da clínica certeza. de manhã Então, até 5 da tarde? pois é, então, se a gente deixar o frasco aberto, o solvente vai todo evaporar. Então, o solvente que está fazendo com que as moléculas do monômero fiquem em conjunto numa solução ali no frasco, a gente quando vai colocar no microbrush, ele não vai mais ter essa mobilidade toda e a gente não vai conseguir aplicar de uma forma adequada, tá? Além do que, se vocês virem, todo adesivo ele é um frasco deles é opaco, né? Então, além disso, quando a gente deixa aberto, a luz que penetra ali pode polimerizar um pouco dele e perder também a efetividade, tá certo? Sim, senhor. Então, esses são os adesivos convencionais, que a gente vai usar ácido sobre toda a superfície e depois usar o adesivo. Ou os dois em um frasco só, ou então separadinhos, certo? Que a gente tem o primer e o adesivo. E depois a gente vai para os autocondicionantes. Como que são esses autocondicionantes? Foram elaborados para não se utilizar nada de ácido, certo? Tá ouvindo ou você tá rindo só por minha Tô cara mesmo? ouvindo. Eu tô Sim. ouvindo. Aí ele foi elaborado para utilizar sobre toda a superfície, tanto esmalte como dentina, sem a utilização de ácido nenhum. Ele, em sua concepção, ele já tem um pH mais baixo que vai fazer o condicionamento dessa superfície, tá? Só que alguns estudos avaliaram se a utilização do ácido no esmalte, já que a utilização do ácido ela é mais danosa para a dentina que para o esmalte. No esmalte a gente sabe que funciona muito bem, e isso é bem conhecido já. Então, fez-se estudos vendo se o condicionamento apenas do esmalte, da borda da restauração, funcionaria bem utilizando o adesivo autocondicionante. E melhorou demais o Sim. resultado. Tá? O Que seria o selamento das condicionamento marcas e seletivo tudo. do esmalte. Condicionamento seletivo. Exatamente, seria o condicionamento seletivo. E para isso, para fazer esse condicionamento seletivo, a gente precisa ter um adesivo de excelente qualidade. Tá? E aí a gente sobe um pouquinho o patamar dos materiais que a gente precisa utilizar, tá? Quando a gente vai para esse nível de autocondicionante, de ácido, então a gente precisa de materiais mais bem trabalhados, certo? E o universal? Então, e aí o universal. O universal a gente pode usar de todas as formas. A gente pode usar como condicionamento total, como autocondicionante ou então com condicionamento seletivo.
Mas aí, então, aí a gente se pergunta, então só vou comprar o universal, né? Mas não é bem assim. Você imagina, por exemplo, uma mulher vai lá na drogaria comprar shampoo e condicionador. Não vai comprar um dois em um, né? Vai comprar o shampoo e o condicionador separado. Não vai comprar tudo junto. Então, sempre quando eles são separadinhos, funcionam melhor. Mas cada um tem seu uso adequado, tá? Eu tinha umas imagens aí para mostrar dos dois universais que são os mais legais. Melhor não arriscar. Pois é, melhor não arriscar. Aí tem os dois universais que são os mais legais, que são o da 3M e o da Dentsply, que são excelentes, são adesivos universais excelentes e que eles podem substituir bem, razoavelmente bem, os adesivos autocondicionantes, tá? Mas quando a gente trabalha num nível de qualidade ótimo para pesquisa ou então para trabalhar num nível excelente, o material de escolha é o Clearfield Bond, que é o da Curaray, que é bem caro, que para os alunos que estão se formando, que querem trabalhar de uma forma excelente, junta dois, três colegas e divide esses materiais, vale a pena, vocês Vale a vão ter pena, menos dor né? de cabeça. Vale muito a pena. É muito bom e a durabilidade dos materiais é muito das restaurações feitas com esses materiais é muito maior do que uma restauração feita sem tanto cuidado. Agora, um porém também. Se você tem um domínio total da técnica utilizando o convencional de 2 passos só, que é com aquele adesivozinho de um frasco, e não tenha a mesma mesmo conforto utilizando o de 3 passos ou o autocondicionante, não tem problema de sensibilidade pós-operatória com o de um frasco só, não tem por que mudar, tá? Então a gente usa o que a gente se adequa mais, tá certo? Se você tem possibilidade de acessar um adesivo muito bom e trabalhar com um sistema que é muito bom e você consegue utilizar a técnica adequada, é lógico que a gente vai para os padrões ou os melhores adesivos que existem no mercado, tá bom? Lucas, tem Vamos uma lá. pergunta aqui bem interessante. Sim, Na verdade, eu estou vendo aqui que tem vários colegas professores, amigos, inclusive, entrando muitos. aqui, Hum, professores, e duvido que algum deles não tenha visto já isso na clínica com o aluno. Então, é uhum. aquela pergunta que não quer calar. Quando a gente vai fazer uma restauração de resina e a gente faz o condicionamento ácido, depois que você lava, você pode pedir para o paciente cuspir? Parece brincadeira, né? Mas para quem não dá aula, isso parece um absurdo, mas acontece demais, né? E a gente, Juliana, não sei se a professora Juliana está aqui, mas se ela tiver, está se revirando em casa. uhum, sem dúvida nenhuma, do jeito que é agoniado, Tâmara tá até perguntando um negócio aqui, depois eu vejo, viu? Depois a gente vê. Lá para o A final. gente vê. É. Aí, então, idealmente, esse risco a gente não vai correr porque vai estar o campo isolado, tá Nem certo? sempre. Pois é, nem sempre. Se eu não conseguir isolar, fazer isolamento absoluto, eu vou tentar fazer o melhor isolamento possível. E da mesma forma, essa cuspideira aí não é permitida, porque vai contaminar tudo. Tem até alguns estudos que mostram tipo, se eu condicionei e aí contaminou com sangue ou com saliva, o que eu devo fazer, né? Mas o que deve fazer é volta lá, faz tudo de novo. O paciente que cuspir tem que voltar tudo de novo. Não tem saída, tá certo? Não tem Então, muito o que fazer, não. então, Começou o tratamento. alunos, eu sei que Exatamente, vocês alunos da estão professora aí. Patrícia. Eu sei que vocês estão aí. E eu vejo vocês colocando ácido, jogando e mandando cuspir. Mas como o santo de casa não faz milagres, está aí Lucas para puxar a orelha. Pois é, e tá aí Juliana de prova, que eu sempre isolo, né, Ju? Ela pediu para fazer uma restauração dela sem isolar, eu disse, aqui não. Vamos para a próxima. Aqui não. Então, mas só uma Tá coisinha. bom.
começou a fazer a hibridização, começou a tratar o dente para receber uma restauração de forma adesiva, esse processo não pode parar, tem que ser um processo contínuo, tá? Então, se teve alguma contaminação, volta independente de qual passo E começa você tudo de está. novo. Se teve alguma contaminação no percurso, volta lá para o começo, começa tudo de novo, tá? Tá. Posso fazer a próxima pergunta? A próxima pergunta. Bom, na técnica convencional existe a de 3 passos e a de 2 passos. Tá travando de novo? Primer e adesivo juntos ou separado. Bom, caso você não tenha autocondicionante, etc., você vai fazer a técnica convencional. Existe alguma coisa na literatura? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Você não tá me ouvindo? Vamos perguntar. Pessoal, vocês estão ouvindo o Lucas? Não, então espera aí. Vocês estão me ouvindo e estão ouvindo o Lucas? Alguém explica aí alguma coisa? Lucas sem som. Lucas, você é o problema. Pronto, pessoal. O Lucas vai sair, aí ele entra de novo, vou aceitar. Mas vocês estão me ouvindo, né? Pronto, ele vai voltar. Lu, saudade de você, Loninha. Aceitei. Acho que sim. Voltei. Ei! Pronto. Vamos lá. Agora sim. Então, vamos lá. Como eu estava começando a falar lá no começo, então o adesivo convencional de 3 passos, ele é o ideal, certo? De se utilizar. Principalmente quando a gente vai utilizar dentina, claro, né? Se a gente tem só esmalte, a gente pode utilizar só a parte do adesivo de alguma. Meu Deus do céu. Juliana, né? Juliana, tá, não tem... Juliana estragando sempre. Sempre. Então, Tassiana perguntando aqui. Refazer a pergunta. Se eu só tenho o convencional e tenho o convencional de 2 passos e de 3 passos, ou seja, o primer e o adesivo, juntos ou separados, existe alguma coisa na literatura que mostra que o de 3 passos é superior do que o de 2 passos? Então, existe. Toda a literatura trata o de 3 passos como superior, tá? Como padrão ouro dos sistemas convencionais. E alguns adesivos de 2 passos conseguem um resultado satisfatório. Ou seja, a gente já sabe que o adesivo de 2 passos não é essas coisas todas assim, mas que funcionam alguém, tá? Os que têm solvente como acetona, a gente tem que utilizar duas aplicações, porque a acetona vai evaporar muito rápido e não vai permitir a penetração do primer, do adesivo, no caso, tá? Todos os sistemas a gente vai aplicar. Então, a gente sempre vai esfregar o primer ou o adesivo sobre a superfície. Sempre vai ser ativa. Antigamente, a gente tinha que só os sistemas autocondicionantes ou universais que faziam a aplicação ativa. Hoje em dia, a gente já sabe que são aplicados de forma ativa, tá? Para melhorar a penetração, melhorar
carreamento dos monômeros para fazer uma camada mais estável, certo? Tá, você já está adiantando algumas respostas, que as outras perguntas já são mais ou menos sobre isso que você acabou de falar. Uhum. Mas eu vou continuar, tá certo? Mais uma dúvida de alunos. Certo, ótimo. Então, sem entrar no mérito da necessidade da proteção pulpar com hidróxido de cálcio, mas se o paciente se o paciente, não quero criar polêmicas, mas se o paciente for precisar, se você for fazer no paciente uma proteção com hidróxido de cálcio, o condicionamento ácido tem que ser feito antes ou depois? Lucas? Lucas? Não, deu uma travadinha aqui, mas a pergunta. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Eu tô ouvindo. Eu não sei se as pessoas né? estão ouvindo. É bom perguntar. Certo. Então, sempre a gente vai aplicar o ácido. Não, mas agora tá porque eu estou lhe ouvindo também. O sistema adesivo a gente vai aplicar sempre após a pressão pulpar, certo? Então, se eu fiz alguma proteção pulpar, se eu cobri com ionômero de vidro, qualquer tipo de proteção pulpar, a gente faz o sistema adesivo após essa proteção pulpar, certo? Tá. Que aí depois o questionamento seria, mas aí depois quando vai lavar esse ácido, não deslocaria a proteção pulpar? Lucas, agora eu não estou ouvindo você. Você está me ouvindo? Então, porque a gente vai ter ionômero por cima que teve adesão, né, sobre a estrutura dentinária. A gente nunca vai aplicar. Opa. Lucas saiu. Vamos de novo chamar ele. Vocês estão me ouvindo? Meu som chega para vocês? Sim? Obrigada, Lia. Pronto, o Lucas entrou, vou chamá-lo. Pronto. 20 e tanto ele dando trabalho, você não achava que ia ser numa live que ia ser tranquilo, né, Patrícia? Mas a última coisa que eu entendi você dizendo que é que nunca vai ser utilizado hidróxido de cálcio e uma resina. Sempre hidróxido de cálcio e ionômero proteção. Isso, vai fazer aquele sistemazinho de sanduíche. Eu acho, nem lembro, né? Que é hidróxido de cálcio, ionômero de vidro e por cima que vem o sistema adesivo, tá? Então, o ionômero de vidro vai proteger o hidróxido de cálcio. Apesar do ionômero de vidro ter aquela absorção de água e tudo, mas é um processo muito rápido e que depois vai ser selado com o sistema adesivo. Vai ser isolado pelo sistema adesivo, então não vai ter essa troca de umidade na região, tá? Vai ser só durante o processo de lavagem e secagem. Ok. Tá? Deixa eu ver mais aqui. Lucas, eu acho que você comentou, mas você pode dizer de novo. Eles perguntam se você indica alguma marca específica de adesivos autocondicionantes. Se você quiser falar. Então, certo. O que os estudos mostram... isso aí é o que os estudos mostram como gold standard, né? Como padrão ouro, é o Clearfield SE Bond, que é da Curaray. É o mais utilizado em pesquisas, é o mais utilizado em clínica, é o que eu
uso no consultório também. Então, para restaurações posteriores, eu sempre dou preferência para usar esse tipo de sistema adesivo. Não Você é sabe o nada valor de barato. cabeça? Não, a cabeça não, mas é perto dos R$ 500 ou mais. Um sistema adesivo. E cadê Mas eu aquela posso opçãozinha procurar. melhor? Então, aí a opçãozinha melhor seria o Universal da 3M, que funciona muito bem e substitui de forma razoável esse sistema, né? Mas aí a quantidade é menor, tá? A aplicação ácida é separada, então vem aquele probleminha de usar tudo junto, né? Separação de fases e tudo. Então, pode existir problema, mas que não é relatado na literatura, nenhum problema tão grave, não. Ok. Você também já falou, mas é bom repetir. Quando a gente usa o adesivo autocondicionante, é preciso fazer a fricção, ou seja, esfregar na hora da aplicação. Se precisa, por quanto tempo? Lucas? Lucas, está ouvindo? Lucas? Lucas, você está travado. Ai, Deus. Ele não pagou, João. Ele não pagou. Terça-feira tem live com uma pessoa que tem uma internet muito boa, viu? Vou logo avisando. Oi! Internet de escada é lá em Ilhéus que tem. Aqui em Natal não tem mais, não. Lucas, você conseguiu ouvir minha pergunta? Ouvi sim. Então vamos responder? Nossa, essa minha internet tá me pagando vexame aqui. Vamos lá. E ele me mandou uma mensagem, disse: Olha, fica travando. Eu falei: Não, a minha internet é muito boa. Mas aí é porque a dele que é muito ruim. Eu Pois não é, a minha sabia. que tá péssima. A minha que tá péssima. Lu, Então, a vamos Marina lá. tá com o pai, deixa ela lá. E Melissa com a mãe também, deixa ela lá. Vai, vamos. Aí, então, vamos lá. É como eu disse antes, existe na literatura essa exigência de ativamente apenas o primer do adesivo autocondicionante, para que ele fosse eficaz sobre a camada de smear layer que vai ficar ali, que não vai ser removida com o ácido, né? Não vai ser removida pelo ácido, e aplicar, e ele incorporaria sobre aquela superfície da dentina e formaria uma camada híbrida de forma adequada. Só que com os estudos percebeu-se que a aplicação de todos os tipos de adesivo é importante que seja ativa para facilitar a penetração dos monômeros da resina, né? A resina fluida, que é o adesivo, na parte que foi desmineralizada pelo ácido, e aí essa penetração vai formar uma camada híbrida mais estável, independente do tipo de aplicação ativa. E por quanto tempo, Lucas, tem que fazer essa fricção? Fala, Edu. Estamos juntos. Oi. Lucas? Tá Lucas? travando muito. Deixa eu Ele ver foi se eu. reiniciar o modem. Lucas?
Oi? Vamos lá de novo. Mas ele já voltou. Vamos Tá lá, dando vou segurando na certo. mão, né? Vai Tá dar dando certo. certo. É parcelado, mas tá dando certo. É, Eu perguntei é que por quanto são tempo, vários Lucas, precisa aulinhos. friccionar. Então, Paty, esse quanto tempo vai depender de cada adesivo, tá? Normalmente é uma aplicação de 20 a 30 segundos, mas cada adesivo tem sua aplicação ideal, certo? Cada adesivo tem Tem sua que ler a bula, quanto bula. tempo que vai. Sempre, sempre. Todo material que a gente compra, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler a bula. Não tem muita saída, não, tá? Tem que ler a bula Joia. sempre. Próxima pergunta. Em todos os tipos de sistema adesivo, a gente precisa secar o adesivo para poder colocar a Então, segunda camada? certo. Como eu estava falando antes, é muito importante a gente saber o tipo de solvente que a gente tem no adesivo para ajudar a tornar esse adesivo mais líquido, né? Além do tipo de monômero que tem, que vai tornar ele mais fluido, ainda tem um solvente que vai ajudar nessa utilização do adesivo. Então, é importante a gente saber que tipo de solvente a gente tem para a gente saber como que a gente vai atuar sobre ele. Mas, independente disso, a gente vai jogar aquele jatinho de ar não pertinho demais, não é aquele jato de ar para A remover. distância. Isso, vai ser a uns 10 centímetros mais ou menos, tá? Tá escutando, né, agora? Tô. Então vai ser aquele. Tô até com medo agora de falhar toda hora. João Carlos botou zica aí. Aí vai ser vão ser 10 centímetrozinhos. Deixa eu colocar aqui mais perto. De distância, só para a gente espalhar um pouquinho esse adesivo, distribuir mais ele sobre a superfície e da mesma forma também eliminar o excesso de solvente, tá? Essa aplicação do jato de ar, ela vai ser feita durante 20 segundos ou pelo tempo a bula recomendar também, tá bom? Mas aí Ok. se for um adesivo que o solvente for acetona, vai aplicar a primeira, aí aplica o jato de ar por uns 20 segundos, 10 a 20 segundos ou 30, depende do tipo. Aplica a segunda, jato de ar de novo e só em seguida que vai fotoativar, tá? Mas sempre precisa de 2 camadas. Não, nem sempre. Nem sempre. Tem adesivo que não é recomendado utilizar duas camadas. Por exemplo, o Scott Bond Universal. O Universal da 3M. Ele não é recomendado aplicar três. Lucas, estão perguntando se a clorexidina deve ser utilizada. Então, a clorexidina saiu um artigo, eu até baixei para lhe mandar, para você mandar para os seus alunos depois. Eu não consegui colocar o QR Code do artigo, que saiu agora agora não tão agora, mas saiu na Journal of Adhesive Dentistry, isso, que é um artigo do Vanderbeek que ele fala sobre tudo que existe de adesão, desde lá de Bonocore até os autocondicionantes, tá? E aí ele fala do histórico, fala como foi que começou, fala tudo, desde do iniciozinho até hoje os universais e autocondicionantes. Existe na literatura o uso da clorexidina, sim. E praxidina, ela serve para a gente aumentar o, o tempo útil da restauração, vamos dizer assim. Quando a gente faz uma A agressão à longevidade, aumentar a dentina, longevidade. isso, a longevidade.
Porque quando a gente faz qualquer agressão à dentina, existem umas enzimas que estão ali no substrato que vão ser ativadas e vão tentar destruir os agressores, certo? Então, quando a gente aplica o ácido, essas metaloproteinases elas vão agir ali sobre as fibras colágenas. Então, a região que a gente é mais crítica para a gente formar uma camada híbrida ali vai ser agredida pelo. E existem alguns estudos que falam que quando a gente usa a clorexidina, essas enzimas a gente ganha em longevidade na restauração, tá? Lucas, tá. Tá me ouvindo? Lucas? Travou de novo? Não sei. Algumas. Você tá me ouvindo? Travou de novo? Oi. Algumas pessoas disseram que quando você foi falar sobre a necessidade. Lucas? Melhor você sair e voltar. Ainda não estou ouvindo, não. Acho que ele vai voltar de novo daqui a pouco. Eu vou. Pronto, já tá voltando. Eu vou pedir para ele repetir a parte das duas camadas do adesivo, tá bom? Que ficou travado para vocês. Pati! Pronto, voltei. E aí, onde é que estávamos quando travou? Não, eu acho que você, por mim, você respondeu. Eu consegui escutar. Não sei se todos conseguiram escutar. Mas houve algum questionamento, né? Houve Sim. alguns, na verdade, questionamentos dizendo que eles não conseguiram escutar a sua explicação sobre a necessidade ou não de duas camadas de adesivo. A questão é se você pode repetir essa parte. Então, as duas camadas de adesivo são utilizadas principalmente quando a gente tem um solvente dentro do adesivo que ele é muito volátil. Então, quando ele vai volatilizar muito rápido, o adesivo não consegue estar sobre toda a superfície nem permear tanto, então a gente vai precisar de outra camada. Quem vai dizer se precisa ou se não precisa é o solvente. E o solvente a gente vai encontrar na bula, tá? Tá. Se for Então, dei acetona, uma a gente dúvida. precisa obrigatoriamente de duas camadas. Se for álcool, não necessariamente, tá? Aí a bula vai dizer pra Perfeito. gente, tá? Eu acho que ficou bem claro, né? A gente já está terminando. Próxima pergunta. Quando a gente faz o condicionamento seletivo de esmalte, quanto tempo o ácido tem que ficar? Quando é só esmalte, certo? Né? O condicionamento seletivo do esmalte. Quanto tempo, Lucas? É o mesmo de antigamente que a gente aprendeu? Tá. Lucas travou para mim. Travou para vocês também? Então, utilizado por. Travou para mim também. Eu vou chamar ele de novo. Voltou, mas travou. Oi, Pablo, você por aqui? Vamos chamar o Lucas.
Lucas. Oi. Lucas, enquanto você não estava, começou a acontecer uma vaquinha aqui para pagar uma internet melhor para você. E Luana Dantas começa com essas coisas, né? Ó, então vamos lá, vamos tentar ser um pouco mais rápidos, porque a gente já faz 1 hora de live e faltam 2 perguntas. Então, quanto tempo de ácido fica quando é só condicionamento seletivo? Então, independente do tipo de condicionamento que a gente vai usar, se for utilizar condicionamento sobre dentina ou sobre esmalte, hoje em dia a gente 20 segundos e 15 a 20 segundos sobre toda a superfície, lava e seca. Ah, era justamente outra pergunta. No caso, quando for só condicionamento seletivo, pergunta o tempo, e depois, quando é cavidade mista, pergunta o tempo também. Aqui também, Elo. Aqui também travou. Ele vai dizer a resposta de novo, porque eu acho que ninguém conseguiu ouvir. Eu vou perguntar se o 3G dele não seria melhor. Já que o Wi-Fi dele não é tão bom. Suspense. Vamos lá. Deixa eu chamar. Lucas. Eu já tentei, Patrícia, as 3 Olha, fórmulas. você escuta a 4, pergunta. Olha, já entendi. Você escuta a pergunta, aí você sai para criar um suspense de qual seria a resposta. Deve ser isso mesmo, viu? Mas vamos lá. Então, Então cavidades vamos. mistas ou então aquelas que você vai fazer condicionamento seletivo? Isso, É a então, mesma coisa. quando vai utilizar o ácido, a gente hoje em dia já utiliza 15 a 20 segundos sobre qualquer superfície, lava e seca, tá? Se for uma cavidade mista e a gente condicionar tudo, tem que ter o cuidado para não secar tudo, né? Porque não dá para secar, a gente tem que manter a dentina úmida ainda. Ah, e isso aqui até me veio agora aqui na cabeça. Para lavar, no caso, é o jato, não é só a água, é o jato. É, o Água e ar. jato. Serão as duas Sempre coisas. água e ar, né? Isso, tá bom? E aí, Vamos. se a gente vai fazer o uso de autocondicionante, por exemplo, e aí faz o condicionamento só em esmalte, realmente, eu não preciso manter a umidade não, porque eu só fiz Sim, condicionamento do como se fosse só esmalte, esmalte. tá? Tá certo. Pronto, a gente vai para a última pergunta, porque a live vai ser de 1 hora mesmo, tá bom? Que foi um questionamento também que enviaram lá na nossa caixinha, que era para você falar um pouquinho sobre a adesão em cimento. O que é que as pesquisas novas dizem a respeito? Não sei se ele ouviu, caiu mais uma vez para ficar aquele suspense no ar, mas eu vou chamá-lo novamente. É a última, Lucas. Vamos que vai dar certo, a última. Você conseguiu Eu não escutei nem a pergunta, viu, Patrícia? sobre adesão em cimento? O que é que as novas pesquisas, o que é que a literatura mais recente fala? Então, ela deve ser evitada. Isso aí não tem nada além disso na literatura de que ela deve ser evitada. Por quê? Porque quando a gente tem o selamento da cavidade, a gente sempre tenta manter o cavo superficial em esmalte, certo? Porque a gente sabe que a adesão em esmalte vai ser uma adesão eficaz, que é muito bem conhecida, muito bem estável. E quando a gente não tem essa borda da cavidade em esmalte,
a gente não vai ter uma estabilidade da borda da restauração, então a longevidade dela vai ser mais curta, tá? Vai ser reduzida. Eu até vi um estudo que eu ia colocar também na imagem ali, que mostra restaurações com borda em esmalte, ou seja, além, tipo uma classe 2, certo? Uma classe 2 posterior. Então, ele fez a restauração meio milímetro acima da junção amelo-sementária e fez meio milímetro abaixo. Quando a junção foi em dentina, ele viu que tinha muita penetração de líquidos, tinha espaço, então a longevidade dessa restauração provavelmente vai ser muito menor, tá? Mas se for o caso de existir, a gente vai tratar como se fosse dentina, tá? Combinado. Vai tratar essa região como se fosse dentina e não como esmalte, apesar de ser bem mais calcificado, né? Ok. Gente, olha, 1 hora em ponto de live, acho que tá bom por hoje. Eu vou tentar agradecer muito rápido, antes que a internet de Lucas caia, tá certo? Agradecer vocês todos, alunos, amigos que estão aqui. Foi ótimo receber Lucas. Luquinhas, obrigada. Desculpe as brincadeiras pela sua internet, mas realmente você está precisando de uma nova. Para mim é uma honra ter você. Sabe que você é meu amigo do coração. Ter Você só um também, avisozinho. Eu amo o dizer. Lucas e toda a família dele. Assim. Ó, terça-feira da semana que vem a gente tem outra live. Na semana que vem tem 2, tá? Então fiquem ligadinhos. E que a gente tem essas 2 semana que vem e provavelmente outras mais pra frente. Mas essas 2 já estão marcadas, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem mandar para ele ou então manda pra gente e eu encaminho para ele. Tá bom? Espero que todos tenham gostado. Luquinhas, muito obrigada, viu? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Um beijo de Vocês estão memel. me ouvindo para agradecer, pelo menos? Sim, mas Pode seja deixar. rápido, nunca Então, se eu queria sabe. agradecer, pode deixar. Agradecer pelo convite, agradecer a todos os amigos, professores que escutaram a gente. Se a gente falou besteira, depois vocês denunciam a gente aí, tá? E me desculpem pela internet mais uma vez, vou tentar melhorar. Mas é isso, é sempre uma possibilidade de a gente passar um pouco de conhecimento para vocês. Me coloco à disposição sempre para qualquer dúvida maior, compartilhar artigo científico, o que vocês precisarem de mim. Patrícia chamando, eu sempre vou estar disponível. Viu, Paty? Tá bom, um beijo, pessoal. Um beijão. Tchau, Tchau, tchau. Luquinhas. Tchau.